Bom, TCC1 e TCC2. Acho importante esse semestre ter uma conversa com vocês, porque normalmente isso fica com o professor te dar metodologia, né? Então, quem faz o oficina de metodologia fala um pouquinho sobre essas regras. E desmistificar algumas coisas e chamar a atenção para outras que eu acho que é bem importante. As duas ainda não, mas é importante vocês saberem também o que vocês vão precisar passar, para eventualmente, caso queira escrever algum artigo científico, alguma coisa, tudo que nós vamos falar aqui hoje vale para isso também. Vamos ver algumas regras gerais aqui. Aqui na Unopar, nós temos o trabalho de conclusão de curso dividido em duas etapas. Então, nós temos a disciplina de TCC1, que é o pré-projeto, e temos a disciplina de TCC2, que seria a pesquisa propriamente dita. Então, o que nós precisamos entender? O projeto de pesquisa, ele é uma espécie de planejamento. Aqui você vai definir o que, por quê e como. Então, vamos imaginar que vocês gostem de um determinado tema, algo que durante a aula chamou a atenção de vocês, e vocês decidem escrever sobre isso. Eu vou dar alguns exemplos sempre para vocês, só para poder fixar. Na minha época de graduação, só estou recomendando, vai mudando a linha de pesquisa. Na minha época de graduação, como eu tinha um contato maior com o direito previdenciário, o que me chamava a atenção, o que me intrigava na época, era a questão da aposentadoria do trabalhador rural. Então, foi ali a minha linha de pesquisa na graduação. E no meu pré-projeto é onde eu precisei colocar ali, né, a primeira coisa que vocês precisam entender. O projeto surge de uma angústia, de algo que vocês não concordam, de algo que vocês querem exprimir aquilo que vocês sentem sobre um determinado tema. Então, no exemplo que eu dei, eu questionei a época na graduação, os critérios utilizados para a aposentadoria do trabalhador rural em comparação com a aposentadoria do trabalhador urbano. Por que essa instigação, né? Por que esse incômodo com isso? Porque no dia a dia, na prática, a gente acabava vendo, né, na época, e ainda até hoje eu continuo vendo algumas situações, de muitas pessoas. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa no escritório, está com 67 anos de idade, trabalhador rural a vida toda, tira leite e não consegue aposentar. Por que ele não consegue aposentar? Porque a esposa dele, a aposentada já, era funcionária pública e aí, por conta da documentação dela, ele não consegue se enquadrar como um trabalhador rural, enfim, não conseguiu as provas ali necessárias. Então, isso me instigava e me intriga até hoje, para ser muito sincero. Porque quando a gente lida com essas pessoas mais simples, uma característica é muito comum, informalidade. Então, eles vêm de gerações. O pai dele tirava leite, ele tira leite, e aí só quebrou agora esse legado, porque a mãe, por ter sido funcionária pública, entendia que é um trabalho muito árduo, e de fato porque não tem dia da semana, não tem feriado, de segunda a segunda, passa chuva ou passa sol. Ela já colocou os 3 filhos para outra área, para não ficar tendo que tirar leite todos os dias. E aí muda, obviamente, o regime, com certeza, eles no futuro, se nós ainda tivermos, né, a Previdência como nós temos hoje, eles terão uma aposentadoria. Mas, enfim, começamos então o trabalho de conclusão de curso com essa inquietação. E a partir daí, alguns elementos passam a ser obrigatórios. Muitas pessoas se preocupam, primeiro, com algo que a gente acaba ajustando ele por muitas vezes, de muitas formas diferentes. Tipo,
O título, na verdade, é o que menos importa nesse primeiro momento. A gente precisa ter uma ideia macro daquilo que eu quero escrever. Então, eu vou estar relacionado a uma área, vou sempre utilizar esse meu exemplo da monografia. Eu estava vinculado a uma área que era do direito previdenciário. Dentro do direito previdenciário, eu tinha estudado uma área específica, que era a aposentadoria do trabalhador rural. Então, dando a estimação de uma matemática gerava em torno disso. Muito bem. Feitas essas considerações, o que a gente precisa definir? Bom, isso é algo que intriga, mas certamente deve intrigar muitos professores, muitos doutrinadores. E aí começa o trabalho de campo propriamente dito, que é o quê? Buscar bibliografia. Quem escreve sobre direito previdenciário? Quem escreve sobre a aposentadoria rural? Eu começo a fazer um filtro, para que depois, próxima peça que nós vamos elaborar, é o sumário. Entender de onde eu estou saindo, aonde eu quero chegar. Se eu não tiver um sumário bem delimitado, eu vou ter capítulos da minha pesquisa que serão muito extensos e vou ter outros que serão muito enxutos. Então, dá uma ideia assim que eu acabei conseguindo muito material em determinado capítulo, que eu gosto mais, exemplo histórico. Quando é um capítulo histórico, a gente consegue encontrar mais bibliografia. Nesse, de novo, voltando para a área previdenciária, a história de construir o direito previdenciário no Brasil, quais foram os avanços, os retrocessos, tudo isso eu consigo colocar em capítulo primeiro, que traz a parte histórica. Nesse exemplo que eu dei, eu utilizaria o capítulo segundo, onde eu estou fazendo, montando um sumário aqui com vocês, para eu poder falar um pouquinho mais especificamente sobre o benefício da aposentadoria rural. Quais são os critérios, o que precisa quando uma pessoa aposentar, né, utilizando a atividade rural como referência. E o meu terceiro capítulo, eu utilizaria com a minha angústia. Eu tentaria equiparar o trabalhador urbano com o trabalhador rural, as exigências feitas para o trabalhador urbano, as exigências feitas para o trabalhador rural, demonstrando ali e, como eu disse anteriormente, a questão da informalidade em relação aos trabalhadores rurais, diferentemente do que acontece de quem é trabalhador urbano. Ótima pergunta. Nós sempre vamos utilizar, e daqui a pouco eu estou trazendo um exemplo que criado para vocês para hoje, você precisa trazer o pensamento de doutrinadores, mas é importante sempre você utilizar sempre as suas palavras. Não na forma de opinião, mas na forma de explicação daquele conteúdo que você está trazendo. Tá? Então, assim, eu poderia colocar no meu trabalho, se eu concordava ou discordava da metodologia, eu tenho que colocar, sim, a minha opinião, mas de forma técnica. Colocando, por exemplo, que os critérios utilizados para a concessão do benefício de aposentadoria rural são obsoletos, ou eles não atingem o público-alvo que ele deveria atingir, né, cerceando o direito de muitas pessoas. Eu estou, de certa forma, colocando a minha opinião. O que não pode ter uma pesquisa científica? Eu acho. Essa expressão ela não pode ter uma pesquisa científica. Então, sempre, segundo Sérgio Salvador, ele entende que o direito previdenciário é tal coisa, e eu estou sempre me escorando em alguém. O que eu, enquanto acadêmico da graduação, penso, e até eu mesmo, se eu colocar alguma coisa que eu acho em uma determinada pesquisa científica, é irrelevante. Porque eu não tenho peso no meio acadêmico para dizer, nossa, o que ele pensa é algo diferente. Porque nós temos separado os modelos. Eu até trouxe ali um artigo recente publicado no Sérgio Salvador, que depois vocês verem. A forma de escrita é diferente. O eu acho, que é a opinião, ele entra, por exemplo, num blog. No blog eu posso falar o que eu acho.
porque aí eu estou pegando um determinado tema, e em cima daquele tema eu vou colocar a minha opinião. Mas é um trecho curto. Eu não preciso fazer referência, eu não preciso explorar ninguém, é o que eu entendo sobre aquele determinado tema. Tá bom? Bom, seguindo. A monografia e a defesa, que é o TCC2, seria ou será a execução dos capítulos, redação dos resultados e a defesa perante a banca examinadora. O que nós vamos ver hoje? Que na metodologia de Dom Par, nós vamos sempre dividir o trabalho que é realizado em sala de aula ou nas orientações pelos professores, que você escolherem como orientador, com o trabalho realizado pelo tutor. O que eu costumo dizer? O tutor, ele vai ser o responsável pela forma do grupo. Então, ele vai ver a questão de formatação. Se vocês seguiram o modelinho, que inclusive está disponibilizado no manual da disciplina, que é substituir ali o seu nome, colocar no espaçamento que eles já indicam para poder colocar, seguir estritamente aquelas regrinhas que estão ali. Observar os prazos, porque se não mostrar no prazo, vocês perdem pontuação, consequentemente implica, eventualmente, uma reprovação ou não da disciplina. O que eu já tive aqui de N casos de potência ao longo, né, desses quase 6 anos aí, de alunos que acabam esquecendo de colocar o material no portal, ou colocam o material num formato que ele não é aceito. Isso também tem que tomar cuidado, porque eu mesmo, quando estou recebendo as resenhas de vocês, tem pessoas que escrevem no corpo de vídeo, tem pessoas que mandam em PDF, tem pessoas que mandam um arquivo lá que eu não faço a mínima ideia de como eles conseguem mandar, porque eu tenho que clicar no link e esse link abre uma outra janela. Mas eu consigo ler o que está escrito ali. Eles são mais pragmáticos. Eles colocam para ser ou PDF ou DocX, que eles possam ser editados. Então, são os 2 arquivos ali que eles aceitam e vai estar nesse material depois para vocês revisitarem também. O que nós temos, então, de estrutura obrigatória? Todo trabalho deve seguir rigorosamente as normas da BNT e utilizar o modelo oficial disponível no ambiente virtual de aprendizagem. Acabei de falar isso para vocês. Professor, aonde que tem as normas da BNT? Vocês podem pesquisar pelo Google, vão achar fácil essas normas, mas também na disciplina, do lado dos manuais na parte de cima, eu vou mostrar para vocês, tem também lá as regras de monografia, como que deve ser realizado, espaçamento e outras coisas. Como que é feita, então, a divisão estrutural? Existem os elementos pré-textuais, que seria capa, folha de rosto, sumário. No TCC2 ainda temos o resumo. E os elementos textuais, que seriam o núcleo do trabalho, envolvendo introdução, desenvolvimento, referencial teórico, metodologia, conclusão e consideração ou considerações finais. E os elementos pós-textuais, como referências obrigatórias, apêndices e anexos. Uma coisa que tem que tomar muito cuidado. As regras da BNT, principalmente quando a gente vai fazer algum tipo de citação, ela permite a gente algumas ferramentas, algumas variantes. Por exemplo, eu quero citar uma obra do professor Sérgio Salvador. Eu poderia pegar e colocar assim, olha, eu estou, depois a gente vê isso de forma sempre começa pelo Salvador, então, pelo sobrenome, Salvador, Ser Henrique, nome do livro, Revista Brasileira de Direito Previdenciário. Na sequência, eu coloco a edição, coloco o local onde está sendo expedido, e aqui na capa do livro tem isso. Aqui no caso seria Porto Alegre, a editora
é a magíster. Então, é isso que eu preciso colocar. E eu estou fazendo uma citação. Se eu estou fazendo uma citação, o recomendado é que eu coloque em qual página eu tirei. Eu não preciso pôr o parágrafo, mas a página eu não preciso colocar. Então, depois de toda essa citação, lá no corpo do texto, eu tenho que colocar ali, por exemplo, foi na página 55. No final, quando eu chego nos elementos pós-textuais, aí eu não preciso mais colocar a página. Eu só coloco a referência do livro que eu utilizei. Então, um dos livros utilizados foi esse daqui. Mas no corpo do texto, no desenvolvimento, eu preciso colocar a página. Depois vocês podem dar uma olhada, vocês verem como é que é uma escrita de um artigo científico, que é o que nós estamos discutindo aqui hoje. O que nós precisamos ficar atentos, pessoal? Como eu disse a vocês, a questão de prazos. A disciplina de TCC1, ela tem um prazo aqui para entrega da atividade 1 até dia 1º de abril, que inclui introdução, problema, objetivos, metodologia, tá? A atividade 2 seria o trabalho completo, com a correção, mais a complementação em capítulos, até o dia 21 de maio. E atividade 3, esse daqui só para TCC 2, defesa perante a banca, entre 9 de junho a 23 de junho. O que nós temos que tomar cuidado? Horário. A gente sempre, às vezes, acha que é uma babaquice em colocar aquele negócio de 23h59, né? Olha aí, o horário é até 23h55. Se não postar, nossa, mas o Regis vai até 59, sem até 55. Se passar desse horário 23h55, vocês já não conseguem mais colocar no sistema. Lembre-se, prós e contra. Nosso sistema AVA é um sistema instável. Então, não deixem para o último dia, não deixem para a última hora, porque chegar no final de semana, eu até costumo dizer, eu recorto o problema, mas eu não sou. Tá, vamos ver. Começou mostrando depois para A câmera também parece que está com essa daqui. Tá. tipo, eu tô colocando pra cá. Não, é o que eu acho. Ah, não, tá. Entendi. Ele colocou como se eu fosse ficar sentado aqui. Mas eu peço pra ele. Pode ser. Pode ser. É. Obrigado. Depois olha se está certo. Depois olha se está certo. Tem que falar também, né, Elise? Depois só lembro de falar para assim, que esse projetor fala, eu não sei se eles tiraram assim do processo para cá. Vou falar. Eles daqui a pouco. Tá? Tá. Seguindo aqui, então, quais são os critérios de avaliação? Pessoal, tanto no TCC1 quanto no TCC2, são 10 mil pontos como uma disciplina qualquer. O que muda é a forma. No TCC1, os 10 mil pontos são todos atribuídos pelo tutor. Nós, professores, não temos qualquer atuação. Nós atuamos onde? No TCC2, onde a banca de defesa ela atua ali com 50% da nota final. A orientação, vocês terão um professor orientador e o tutor será o mediador pedagógico, porque ele vai ser o suporte da área, dessa receita do bolo, como eu disse para vocês, que é via sistema AVA. O que é importante? Vocês utilizarem a comunicação no sistema de mensagens que tem no ambiente virtual de aprendizagem de vocês, com o tutor, e ele tem até 2 dias úteis para responder. E as dúvidas, 10 dias úteis para responder as dúvidas e 10 dias úteis para responder as atividades. Pessoal, é importante, assim que abrir o prazo, vocês já postarem as atividades. Por quê? Dentro desse prazo de 10 dias, se vocês postarem no primeiro dia, vocês têm uma possibilidade de corrigir.
Porque em 48 horas o tutor corrige e devolve, olha, melhor outro ponto, melhor aquele outro ponto. Se você deixa para postar no décimo, você perde essa oportunidade. Então, mais uma estratégia que eu sugiro a vocês de utilizar. O que nós temos que tomar muito cuidado? Integridade acadêmica, alertar sobre o plágio. Vou mostrando para vocês um livro. Eu posso copiar um trecho daquele livro no meu trabalho? Posso, desde que eu dê os devidos créditos. Então, eu estou utilizando, quando eu disse o livro do Sérgio Salvador, na página tal, e trago ali, entre aspas, o que seriam as palavras do professor Sérgio. Esse é médico. Se você pegar, por exemplo, assim, mesmo que você pegar um desenho desse livro, você pega na sua cabeça, não tem como não saber, né? Tem por conta do estilo. Vamos imaginar, de novo, estou falando sobre direito previdenciário. Se eu escrever alguma coisa que quer da minha cabeça, e tá, ele vai ter que estar fazendo. Então, como é que tem isso? Porque assim, a banca, ela lê os trabalhos usando o curso. Então, se ela tem algo que não faz sentido, ele está ali, você vai ser trabalhado. Você vai falar assim, mas foi algo que eu criei. Aí volta naquela primeira parte que eu estava falando. Tá, você criou, mas a gente não tem ainda essa relevância no meio acadêmico para que a gente possa criar. Por isso que a gente sempre busca alguém que pense parecido com aquilo que a gente quer escrever. Tá bom? Isso tá bom. Tá bom, tá ótimo. Tá. Só voltar mesmo. Por favor. Beleza, meus queridos? Obrigado. Show. Na mesma, na mesma linha de pergunta da Bíblia, de criação, por exemplo, existem as IAS. E se você jogar para ela, olha, eu quero um trabalho de conclusão de curso, ela entrega. Ela vai criar jurisprudência, ela vai criar doutrina, vai colocar ali coisas que não existem. E aí você será sabatinado, você está bom, você está botando aqui alto, da onde você tirou, qual que é a sua fonte. Então, assim, a forma como a gente fala é a forma como a gente escreve. Você fala isso para os nossos alunos, né? E quando a gente vê um trabalho perfeito, alguma coisa está errada. Então, nós já tivemos N situações onde a gente vê que a forma como o trabalho está escrita não condiz com o que o candidato é, né, com o que o aluno é no dia a dia. Ele não escreve aquela perfeição. Quantas provas eu corrijo? Para dizer que eu não conheço a forma de escrita do meu aluno que está ali sendo avaliado. Então, são atalhos que eu não recomendo. Às vezes o trabalho ele é incompleto, às vezes a gente não consegue colocar no papel tudo que a gente pensa sobre aquele determinado assunto, mas se foi você que fez, gente, não tenho assim dúvida do que será o resultado do trabalho. Se a gente seguir as regras que os tutores passam, cumprir os prazos que os tutores dão, utilizar a técnica de entregar no primeiro dia que abriu o prazo, para ele ter tempo de revisar e, eventualmente, a gente corrigir. Está chegando. Para a gente ter tempo de corrigir, a gente consegue 50% da nota. Então, assim, regra de ouro que eu quero passar para vocês. Ninguém é mais realista do que isso. O trabalho tem IA, o trabalho tem plágio, mas o tutor aprovou. O fato do tutor ter aprovado não quer dizer que a banca vai aprovar. São coisas muito diferentes. Por quê? O tutor, ele é um pesquisador da área do direito? Não.
ele é alguém de TI, ele é alguém que vai olhar se seguir o modelo acadêmico que foi apresentado. Ponto. É isso que ele vai se limitar a fazer ali com vocês. Eventualmente, se perguntar alguma coisa de conteúdo, certamente ele vai dar um Google ali para responder a pergunta de vocês e vai voltar com uma resposta a casa. Uma resposta simples. Por isso que sempre é importante. Tutor, teve dúvida de conteúdo? Professor, é ele que vai trazer para vocês a referência. O que eu tenho encontrado também com muita frequência aqui na faculdade? Em razão dessa metodologia em que se divide o trabalho da pesquisa a várias mãos, então, tutor, professor, aluno, é comum ficar um hiato. O que seria esse hiato? O professor não me responde. Eu mando mensagem para o professor não me responde. Eu mando mensagem para o tutor não me responde. O tutor e o professor são responsabilidades de quem? Mandou mensagem, o professor não respondeu. Claro, gente, tempo hábil, tá? Mandar mensagem às 19h30 e às 20 horas falou, meia hora, mandei mensagem, não respondeu. E mandei um dia útil para ele poder fazer a análise do material. E o que é fundamental, gente? De quem é o interesse? Se é do aluno, fazer, eu vejo muito bem a Bernadette fazendo, que é, na hora que está no intervalo, não interessa se o professor está no intervalo ou não. O professor diz só um minutinho seu. Vem cá e passa para ele o que precisa fazer. Só que o que eu tenho visto também com frequência? Por exemplo, o dia de aula do professor Gabriel é na quinta-feira. E aí a pessoa fala assim, não, professor, mas então não posso. Eu só posso na segunda. Voltamos ao que eu falei há segundos atrás, de quem é o interesse. Então, não conseguiu fazer a reunião de forma presencial, faça uma entrevista remota, né? Professor, eu preciso de 15 minutos seu. Vamos fazer uma videochamada, eu estou aqui com uma dúvida, que horas que você pode, isso é conversar. Eu não vejo problema. Não consegui falar com o professor mesmo assim. O tutor não respondeu. Há aquelas exceções em que o tutor não vai responder vocês, porque isso é sistêmico. Se ele não responder, ele vai não responder para mim, mas para os superiores dele, que vão verificar que ele não respondeu uma solicitação do aluno. Então é mais complexo do que uma situação local. Tá? Então, o que é importante quando a gente está falando do TCC? Vocês utilizarem as ideias, frases ou conceitos de outros autores sem a devida citação. Então, acabamos de fazer um livro, olhar, posso utilizar a referência? Óbvio. A gente vai ter a referência para isso, para que a gente possa explorar o que a gente tem ali de angústia com outra pessoa que pensa da mesma forma. Mas eu preciso fazer ou dar o devido crédito. O que acontece, pessoal? Se o professor pegar um caso de plágio, seja ele orientador ou um dos membros da banda, porque assim, é muito difícil levar a consequências extremas numa graduação, mas é um crime. Plágio, crime. Então, em tese, ele não pode ter isso, policial e tantas outras coisas. Nós tivemos um único caso aqui que era assim, muito grosseiro, a cópia, e nós recomendamos ao aluno que não fizesse a defesa. É um direito dele fazer a defesa. Mas ao analisar o trabalho, verificar a quantidade de coisas erradas que tinha no trabalho, essa foi a recomendação. O aluno gostou? Claro que não. Ninguém gosta. Né? Mas o que seria pior? A gente ignorar o que estava ali, deixar ele para a banca e, eventualmente, na banca, ser levantada a questão do plágio e depois procedimento administrativo para verificar o plágio, ou
fazer a recomendação antes, para que não tivesse essa desgaste. Então, o aluno entendeu, ele absorveu, ficou mais um semestre, obviamente foi reprovado, mas também por conta disso, ficou mais um semestre, mas ajustou tudo que tinha para ajustar o trabalho. Então, colocou as referências que precisava colocar, deixou o trabalho redondinho para ele poder fazer a apresentação de forma correta. Sempre vocês vão ver, por isso que eu trouxe o livro, para vocês poderem ter uma ideia, há uma linha muito tênue. Falei para a Lívia que ela precisa exprimir aquilo que ela pensa. E eu, quando eu estou avaliando um trabalho, de curso, mestrado, doutorado, eu sempre me preocupo com aquilo que o candidato pensa, porque senão vira uma coxa de retalho. Eu quero falar sobre o direito previdenciário, por exemplo, eu estou dando desde o começo para vocês. Então, conforme entende Sérgio Henrique Salvador. Trouxe meu primeiro parágrafo. No mesmo sentido, conforme pensa Gabriel. Mais uma parte dele. Terceiro parágrafo. No mesmo sentido, Regis Uribe. Terceiro parágrafo. Acabou já a minha folha. Só satisfação. Aí eu pergunto, tá bom. Entendi que você trouxe pontos ali que chamaram a atenção para você. Mas você não colocou no papel o porquê que chamou a atenção para você. Para fazer sentido de você trazer uma parte do livro, tem que ter um parágrafo, pelo menos, onde você vai colocar o porquê que você está colocando aquilo. Então, trouxe o conceito de aposentadoria do trabalhador rural, segundo o Sérgio Salvador. É importante destacar que, conforme o professor Sérgio Salvador trouxe, o trabalhador rural, e aí você vai no seu conceito. Vocês podem trazer o conceito de vocês, mas sempre explorando em alguém que você já trouxe. Então, isso que é o que nós fazemos com a pesquisa. Tá? Dentro das regras da BNT, quando a gente vai fazer a citação, existem 3 formas que vocês podem utilizar. A citação direta curta, então eu estou retirando parte do livro, mas ela é inferior a 3 linhas. Eu só preciso colocar ela entre aspas, tá? Não preciso fazer nenhum recurso especial. Se eu estou fazendo uma citação que ela é maior do que 3 linhas, eu preciso fazer um recurso. E aí tem toda a parte de regras, tem que ter, na regra vocês vão colocar no 4, se não me engano, não vou lembrar de cabeça agora, mas tem um recurso especial e reduz também o tamanho da fonte. Tá? Então, se vocês estão utilizando ali tamanho 12, vai reduzir para o tamanho 10. E aí, de novo, fiz uma citação direta longa. Próximo parágrafo tem que ser um parágrafo de vocês, para fazer sentido. Por que eu trouxe aqui para ler? O que eu vejo em algumas pesquisas que eu entendo, mas ainda é estilo, mas está errado, é estilo, que eu vejo que não faz muito sentido. Eu estou, imagine, voltando no exemplo que eu dei, fazendo um histórico da aposentadoria, falar, segundo o Sérgio Salvador, ele entende que a aposentadoria é tal coisa. Coloquei uma citação direta longa, mais de 3 linhas, quadro, bonitinho. Eu começo o capítulo 2. Uma conexão entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Então, sempre precisa ter esse conector daquilo que vocês estão escrevendo para, principalmente quando está finalizando um capítulo, para o próximo que vocês querem escrever. E existe uma outra técnica que também é utilizada, que é a técnica de parafrasear. O que é parafrasear? Eu vou ler uma determinada parte do livro, vamos usar o Sérgio Salvador de novo como referência. Na hora que eu vou escrever, eu posso colocar, segundo o Sérgio Salvador, de novo, coloco toda a referência ali do livro, mas ao invés de colocar aspas, eu coloco umas minhas palavras. De toda forma, eu estou citando, tá? Ainda que colocando com aquilo que eu entendi, mas eu estou colocando a referência de onde eu retirei. Bom,
Foi bom a gente fazer essa introdução até aqui, né, com vocês que chegaram primeiro, porque eu falei de forma genérica e geral sobre o TCC 1 e 2, e agora eu entro especificamente no TCC 1, tá? Vamos lá. TCC 1, o que a gente precisa fazer? Foi o que eu disse antes: planejamento, delimitação do tema e qual a metodologia que nós vamos utilizar. Vamos cravar uma coisa aqui, tá? É importante. A metodologia utilizada por todos vocês será a de revisão do programa. Ninguém, pelo menos não nesse momento, né, de maturação acadêmica de vocês, estará preparado para lidar com dados estatísticos. Então, é muito complexo a validação dos dados estatísticos. Por isso que num trabalho de conclusão de curso, o que se recomenda é que vocês utilizem a revisão bibliográfica. O trabalho ele tem que ser feito de forma individual. Então, esse não tem como a gente utilizar o auxílio de outras pessoas para a redação. O que se recomenda? Às vezes, você escreveu um determinado capítulo, está em dúvida se o português está adequado, se a concordância está adequada. Você pede para um amigo: olha, você tem como só dar uma olhada para mim? Isso não é que as duas estão fazendo juntas, mas que um está revisando do outro. Vou dar como exemplo para vocês, um pouquinho, então, avançando um pouquinho na trajetória acadêmica, e eu fiz isso no meu doutorado. Quando você está escrevendo, é muito difícil você conseguir perceber os vícios que a gente tem de linguagem e que comprometem a escrita, seja nossa concordância, pontuação, mas é relevante que alguém faça essa revisão, ou seria importante que a gente fizesse essa revisão para vocês. Vocês precisam seguir os macrotemas que são definidos para cada curso, e aí o curso de Direito tem, de novo, no manual ali os macrotemas que estão relacionados às disciplinas que vocês já estudaram. Aqui, eu estou destacando especificamente sobre o TCC1 os prazos que são importantes, que vocês precisam cumprir. Um deles, inclusive, já está próximo, que é o dia 1º de abril, onde vocês precisam apresentar na atividade 1 introdução, problema em forma de pergunta, objetivos, justificativa e metodologia, né? Que no caso aqui eles até trazem para vocês como revisão de literatura. Já a atividade 2 seriam as correções referente à atividade 1 que o tutor mandar para vocês, mais a fundamentação teórica, cronograma e referência. Professor, vou ter que montar um cronograma, vocês vão estar pronto. Já vem previamente pronto para vocês só adaptarem ao trabalho de vocês da forma como vocês estão escrevendo. Já está pronto. Fundamentação teórica. O que é isso daqui? Toda pesquisa, ela parte de um referencial teórico. Isso quer dizer que eu estou utilizando um autor como referência. Não vai ser apenas uma obra, mas nós temos, levando em consideração o macro tema, algumas obras que elas são relevantes. Por exemplo, na minha tese de doutorado, quem era ou quem é o meu referencial teórico na minha pesquisa? Flávio Pegazani. Então, ela é a principal obra que eu utilizei em toda a minha pesquisa. Vocês terão livros, sim, né, quando vocês estiverem utilizando como referência, que será essa base que vocês irão utilizar. Por isso que traz aqui a fundamentação teórica. Prazo para envio da atividade 2 até 21 de maio, com uma pontuação de 6.000 pontos. Então, vejam que no TCC1 não há atuação direta dos professores aqui da faculdade. Seria um trabalho mais com os tutores. De novo, para que o trabalho faça sentido, para que vocês tenham um desenvolvimento acadêmico,
eu sugiro a vocês que desde o TCC1 já procurem um orientador. Alguém que vocês se identifiquem, alguém que está ou trabalha na área correlacionada que vocês estão buscando aquela determinada pesquisa. Vou dar um exemplo. Adianta me procurar para a gente fazer uma pesquisa de penal? Entendeu? E óbvios. Fiz OAB penal. Fiz OAB penal, cara. E vai ficar marcado na minha vida o resto da vida. Mas eu vejo porque na época, olha só para você ver como é que faz sentido. Olha o motivo de eu fazer penal. Eu fiz penal porque o melhor professor que eu tive, que está na linha, foi Valdomiro Vieira em prática. A professora de processo civil, que é a esposa dele, está sendo gravada, foda-se. Ela não gosta. Não entendia nada da prática do processo civil que ela dava para a gente, então o civil eu já excluí. Processo do trabalho era o deputado Rafael Simões, que à época saiu candidato a prefeito, não ganhou, não me deu aula, e nós ficamos perdidos na disciplina de processo do trabalho, não tinha referência em trabalho. Tributário era o Fraga, o nome dele, tributarista renomado em Pouso Alegre, mas também na parte prática, absolutamente nada. E aí veio o Valdomiro, cara. O Valdomiro, na hora que ele ensinava penal, mesmo não gostando, eu falei, puta, isso daqui é perfeito. Tinha uma sequência lógica naquilo que ele fazia. Por isso que ele foi penal. Aposentado, não. Hã? O Valdomiro? Não. Ele dá aula na UNA até hoje. Tá lá. Muito bom. Mas, assim, quando a gente fala aqui do TCC, aí a pesquisa tem que ser na área que vocês se identificam, né? Então, de novo, muito boa a brincadeira dessa, mas se alguém me procurar para penal, eu falei, gente, né? Mas vai dar não. Então, tenham cuidado com essa delimitação. Outra coisa importante, não deixem para a última hora, que é muito comum também, tá? Acontece isso com muita frequência. O que é a última hora? TCC1 não procurou o professor, TCC2 não procurou o professor, aí quando marca a banca, eles vêm atrás de mil reais, eu preciso de um orientador. Orientador. Você já vai defender. Quem foi seu orientador? Não, foram os tutores. E eu já tive trabalho em que colocou lá que o orientador foi o tutor. Gente, tutor, de novo, não orienta. Ele só corrige. Orientação tem que ser com os professores. Tá bom? Bom, seguindo aqui então. Regra de ouro. A metodologia ela deve ser impreterivelmente a revisão de literatura ou revisão bibliográfica. O formato, isso aqui é muito importante, gente. Assim como já tive vários problemas em projeto de extensão da pessoa ser reprovada porque não enviou o arquivo de acordo com o que eles estipulam, nós precisamos enviar as etapas do TCC em PDF ou DOC ou DOCX editáveis. E também aqui deve seguir o padrão referente à forma do nome. Então, Regis, underline, William, atividade 1, para que eles possam ter ali ou localizar de forma mais fácil. Tá? O que nós precisamos ter, então? Imaginando aqui, esmiuçando o que seria o TCC1. Primeira coisa é a introdução e tema. A introdução deve apresentar o tema de forma clara, delimitando o campo de atuação jurídica. Ótimo, vamos traduzir essa expressão. Gente, a introdução ela tem que ser um convite ao leitor. O que ele vai encontrar no seu trabalho? Professor, é o TCC1, né? TCC1 ainda. É um projeto de pesquisa. Tá bom. O que eu pretendo explorar nesse meu projeto de pesquisa? Tá? Então é importante que vocês façam esse convite ao leitor. Como que eu faço isso? Trazendo uma breve exposição de tudo que será apresentado pelo projeto de pesquisa. Então, ali na introdução,
eu vou trazer a metodologia, eu vou trazer a problemática, eu já vou trazer objetivos gerais, eu vou trazer justificativa e vou trazer ali algumas conclusões. É, tem que ter, tem que ter. A estrutura ela é muito semelhante. Tema. Ele deve estar estritamente vinculado aos macrotemas do curso de Direito, por exemplo, direito público, privado, social. E na apresentação, o aluno deve escrever as variáveis relacionadas à problematização, estabelecendo contexto normativo ou doutrinário do trabalho. Aqui é importante essa delimitação para que vocês não fiquem vulneráveis, principalmente na hora da banca. Vamos lá. Eu dei um exemplo para vocês que na minha monografia eu escrevi sobre a aposentadoria do trabalhador rural. Então, macrotema direito previdenciário e a especificidade a aposentadoria do trabalhador rural. Imagine que eu quisesse cometer a insanidade de falar sobre direito previdenciário. Isso é um tema? Isso é um macro tema. Eu não posso trazer o direito previdenciário de forma global, porque senão eu posso ser perguntado do regime geral da Previdência Social até as relações estatutárias, que envolvem também o direito previdenciário. Então, eu preciso delimitar o meu tema para que, eventualmente, eu não seja sabatinado por questões que não estão diretamente relacionadas ao trabalho. Como eu disse a vocês anteriormente, é essencial que vocês tenham claro para vocês qual é o problema da pesquisa, o que instigou, o que intrigou vocês a escreverem ou a pesquisarem sobre aquele determinado tema. A forma do problema, ele sempre tem que vir na forma de uma pergunta. Então, no trabalho de vocês, ele será apresentado em forma de pergunta e há que se ter uma conexão. O problema precisa estar ligado ao tema e servir de base para o objetivo geral. Usando o exemplo da Lívia, a gente vai seguir uma receita de bolo. Eu começo com a problemática, traço o meu objetivo geral e, na sequência, venho trazendo os meus objetivos específicos. O que nós vamos ver? Que os meus objetivos específicos estão diretamente relacionados aos meus capítulos. O que eu pretendo trazer em cada um dos capítulos da minha pesquisa, tá? Bom, um exemplo aqui para vocês de direito civil, né, que está bem relacionado a um tema ou a uma problemática, como a teoria do desvio produtivo do consumidor tem sido aplicada pelo STJ em casos de vício do produto. Isso é uma pergunta, então a nossa problemática. E a partir daí, segue-se então para os demais elementos obrigatórios. Objetivos geral e específico. Como eu disse, o geral, ele vai trazer aquilo que eu pretendo desenvolver, mas ele tem que fazer o que o objetivo geral? Responder a pergunta. Essa é a principal coisa que o objetivo geral faz. Ele busca responder a essa pergunta. E, na sequência, os objetivos específicos corroboram para que eu possa completar a resposta à problemática. Os verbos. Aqui, pessoal, há uma diferença da forma como eu escrevo, da forma como vocês verão na BNT. Ele coloca aqui para vocês, eu estou seguindo o manual, para vocês utilizarem sempre os verbos no infinitivo. Analisar, investigar, mas vocês verão, né, está comigo aí depois, e eu posso mandar um artigo para vocês lerem depois, vocês verão que eu sempre utilizo a terceira pessoa do singular. Então, analisa-se, investiga-se, porque num trabalho científico, voltando ao que nós falamos no começo da aula livre, eu não posso exprimir diretamente a minha opinião.
Então, não é o que eu acho. Por essa razão, eu coloco na terceira pessoa do singular. Isso é algo que vai colocar em demérito o trabalho de vocês, caso vocês consigam a terceira pessoa singular, mas utilizem o verbo infinitivo? Não, porque isso não é algo relacionado à forma, é algo relacionado ao estilo. O que vocês não podem colocar no trabalho será demérito no trabalho de vocês. Opinião direta. Como eu disse, a expressão eu acho, ela não entra no trabalho de vocês, porque é um trabalho científico no qual a gente deve se basear em doutrinadores. Devem detalhar o objetivo geral, estabelecendo as etapas do projeto, em que eu coloco para os alunos da seguinte forma, né? Depois que a gente desenvolve as técnicas de escrita, fica muito mais fácil a gente aconselhá-los. O que eu recomendo no trabalho dos cursos para a gente assim, ser muito preciso e não sofrer? Vocês precisam de 3 capítulos. Um capítulo é história. O segundo capítulo ele está relacionado à parte legislativa do trabalho de vocês. E o terceiro capítulo é a pesquisa propriamente dita, vinculado ao quê? A resposta da problemática. Então, com esses 3 capítulos, vocês matam tranquilamente o trabalho de conclusão de curso de vocês. O que precisa ter, então, pensando novamente na criação da estrutura de um sumário? Tá bom, eu tenho 3 capítulos, e aí? Eles precisam ser harmônicos. Então, sugestão que um primeiro capítulo tenha 10 páginas, que um segundo capítulo tenha as mesmas 10 e que um terceiro capítulo tenha 10 páginas. Eu quero fazer subdivisão do capítulo. Não tem nenhum problema. Posso fazer. Quantas subdivisões eu vou fazer? Eu quero colocar 3 subdivisões. Então, eu vou colocar 3 subdivisões no capítulo 1, 3 subdivisões no capítulo 2, 3 subdivisões no capítulo 3. E o que eu faço para continuar mantendo essa harmonia e não ficar aquela sensação de que eu comecei a escrever, faltou fôlego, eu mudei de assunto. São 3. Nós temos aqui 3 subdivisões dentro do capítulo. Eu não falei 10 páginas. O primeiro subitem tem que ter 3 páginas. O segundo subitem tem que ter 3. E o último subitem entre 3 e 4 páginas, para dar as mesmas 10 que nós estamos falando. E essa mesma regra se aplica no capítulo 2 e no capítulo 3. Com isso, vocês estão demonstrando que o trabalho de vocês está maduro e que ele consegue dar a mesma importância, seja na parte histórica, seja na parte legislativa, ou seja na parte da pesquisa propriamente dita. Porque o que é muito comum da gente encontrar num trabalho de 30 páginas, o histórico com 20, porque é onde vocês vão encontrar mais bibliografia, a parte de pesquisa legislativa com mais 5 ou 6 páginas, 26, e 4 páginas sobre a pesquisa propriamente dita. Por quê? Para eu encontrar alguém que vai pensar como eu e que tem a mesma angústia que a minha, isso é difícil. Então, por essa razão, é que eu tenho um número limitado de páginas. Mas aí é que entra o trabalho de pesquisa. Porque vocês terão N possibilidades, ainda mais para a biblioteca virtual que vocês têm. Se vocês pesquisarem pelo tema, já vai aparecer muita bibliografia significativa para vocês. Tá? Metodologia. Define o caminho que o pesquisador percorrerá para encontrar as respostas, no nosso caso, uma revisão de literatura, um TCC. A metodologia deve ser impreterivelmente uma revisão bibliográfica e o detalhamento. O aluno deve definir a forma de forma detalhada, desenvolvendo a pesquisa, incluindo bases utilizadas entre jurisprudência, doutrina e os critérios de inclusão e exclusão de obras e a temporalidade da análise. O que é isso, gente? Vamos lá. Professor, eu posso utilizar notícia de canal de notícia como fonte?
não é acadêmico, tá? Então, o que eu não vou falar, eu não vou falar. Para mim, não importa o que a Globo pensa, o que a Record pensa, o que a SBT pensa. Não são fontes acadêmicas, são fontes jornalísticas. Então, a gente precisa de fonte acadêmica. Onde que a gente vai encontrar essas fontes acadêmicas? Existem ferramentas de busca, né, na internet, exemplo, Google Acadêmico, que vai trazer para vocês só referências acadêmicas. Vocês podem utilizar também como referência, principalmente jurisprudência, Jus Brasil, que vai trazer para vocês ali jurisprudências reais. Voltando ao que a gente estava falando no começo, problema de IA, ela vai criar uma determinada jurisprudência. Outro dia, eu estava fazendo algo bem interessante, que quem foi meu aluno de Direito do Trabalho vai saber. Eu estava verificando se estagiária teria direito à licença maternidade. E aí vejam como é interessante. Pelo que eu já estudei e pelo que eu tinha de referência, a resposta é bem curta e simples. Não tem, porque a lei de estágio ela não prevê isso como um direito do estagiário. Tá, mas é uma informação rasa. Não deveria ser, né? Porque nós estamos baseando na lei. Mas a gente precisa buscar o quê? Jurisprudência. Hoje existe o tema 497 do STF, que entende que os contratos por prazo determinado, eles dão direito à licença maternidade. Inclui o estágio? Não inclui o estágio, mas inclui uma deferência. Qual a deferência? De não cancelar o contrato de estágio. Suspende-se o contrato de estágio pelo período da licença maternidade. Isso mantém a vaga da pessoa como estagiário e, ao final, ela tem a oportunidade de voltar. Tá? Então, isso é tratar, né, com humanidade, não só a mãe, mas principalmente o filho. E essa é a preocupação da súmula 497 do STF. Obviamente, como todas as pessoas fazem hoje em dia, eu, nas minhas pesquisas, utilizando também IA, perguntei a ela, quero ver se há alguma jurisprudência, perguntar para ela, antes de ir no Juiz Brasil, se teria alguma jurisprudência favorável à concessão de licença maternidade para estagiário. E ele me mandou. Copiei, joguei no Juiz Brasil, não tinha. Eu dei puta de um esporro na IA, falando que não poderia me trazer algo que não existe. Desculpe, doutor. Né? Desculpe, doutor. Gente, eu falo assim, cara. Ela está respondendo errado embaixo. Eu vou corrigir para isso. Pior. Eu estava, quando eu comecei a utilizar a aula no passado, eu estava calibrando ela, aprendendo na parte de calibrar. Mas as minhas sócias ficavam dando risada o dia inteiro, porque eu ficava tendo brigas homéricas com ela. Você não dá conta de entregar, não promete que vai entregar. Se vocês pegarem ChatGPT e Gemini, se vocês derem comando, enquanto ele está fazendo ali, eu vou fazer outra coisa. Sair da aba, ele não trabalha se você não tiver logado com ele. É uma dependência que não faz sentido. Era para facilitar o serviço da gente. Olha, quando você faz uma coisa, eu vou fazer outra. Não. Se você sair da página que você está ali, dando uma paga. E aí, o mais engraçado é isso, que eu pedi algumas execuções para ele, e ele falava assim, claro, eu te entrego em 5 minutos. Já comi o esporro embaixo. Daqui 5 minutos. Você não vai entregar porque você não trabalha se eu não tiver aqui. Não, de fato, desculpe, é só o que eu posso fazer, mas eu posso fazer isso. E a hora que ela começa a enrolar? Só mais uma pergunta. A pergunta se responde. Perfeito, entendi perfeitamente. Mas você não quer acrescentar isso, você só quer que você faça a porra que eu estou pedindo para fazer. E não faz. Enfim, ajuda muito. Ajuda muito. Ferramenta muito interessante, mas precisa saber utilizar. Imagine, vocês estão num trabalho,
Estão fazendo estágio em determinado lugar, com pretensão de querer, né, uma oportunidade, normalmente no escritório, pensando em concurso. Aí chega para vocês, né, analisar um determinado caso. Tranquilo, né? É o chat, joga ali o chat, devolve e entrega o trabalho. Aquela jurisprudência não existe. Entende? E aí porque assim, dá trabalho pesquisar, né? E aí, quando você vê isso no chat, a gente entrega ali em segundos. Puta, segundos, entreguei o trabalho, tá tudo certo. Não. Aí que entra o porquê que nós ainda não somos substituíveis. Porque ela não consegue ter esse refinamento que a gente tem. Nossa, muito. Vamos lá. Um exemplo prático para vocês de todos esses conteúdos. Ó, macro temas escolhido, direito e tecnologia, título do trabalho, a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de vazamento de dados em plataformas de governo digital. Tá? Então, foi tudo aqui criado para que vocês tivessem uma ideia. Introdução. A presente pesquisa aborda a expansão dos serviços públicos digitais no Brasil, fenômeno acelerado pela necessidade de eficiência administrativa. O tema delimita a análise da custódia de dados sensíveis dos cidadãos pela administração pública. A justificativa reside na relevância social de proteger a privacidade individual frente ao poder estatal, considerando os recentes incidentes de segurança cibernética em órgãos públicos. Chamou a atenção? Ficaram curiosos? Esse é o objetivo. A introdução tem que deixar curioso. Por que eu vou ler? Eu vou ler porque é algo que é atual, que faz sentido, que eu quero entender um pouco mais. Problema da pesquisa. De que forma o regime de responsabilidade civil do Estado, previsto no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, aplica-se aos danos morais e materiais causados a cidadãos em virtude do vazamento de dados pessoais sob custódia da administração pública à luz da Lei Geral de Proteção de Dados. Entregue também em forma de pergunta. Objetivo geral: analisar a aplicabilidade da responsabilidade civil objetivo estatal nos casos de incidentes de segurança com dados pessoais em plataformas governamentais. Objetivos específicos. Lembram? 3 capítulos. Descrever os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados aplicados ao setor público, histórico. Investigar o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca do nexo de causalidade em falhas de segurança cibernética estatal, legislação. Examinar a possibilidade de reparação por dano moral em ré ipsa, resumido, em caso de vazamento de dados sensíveis. Pesquisa propriamente dita. Fechamos o nosso trabalho de conclusão de curso. Metodologia. A pesquisa adotará o método de revisão de literatura, possuindo caráter qualitativo e exploratório. O levantamento bibliográfico será realizado no período de fevereiro a maio de 2026, utilizando as bases de dados Google Acadêmico, Cielo e o repositório da Biblioteca Digital do STJ. Serão utilizados como critérios de inclusão artigos científicos publicados nos últimos 5 anos e jurisprudência atualizada dos tribunais superiores, STF e STJ. A análise documental incluirá o texto da Constituição de 88 e a Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Quais são as orientações complementares que eu também já falei para vocês? Para garantir a pontuação máxima e evitar o plágio, os alunos devem aplicar as seguintes técnicas. Parafrasear, ao citar um autor como Flávio Tartus, o aluno deve explicar o conceito de responsabilidade civil com suas próprias palavras, estabelecendo um diálogo entre as fontes consultadas e a sua própria argumentação. Citação direta curta. Transcrições de até 3 linhas, que devem vir entre aspas. Exemplo. Segundo a lei, tratamento de dados pessoais jurídicas, o tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas, de direito público, deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública. Fecha aspas. Ou citação direta longa,
Transcrições com mais de 3 linhas devem ter recuo de 4 centímetros, sem aspas e com fonte menor do que o corpo do texto. Outro erro muito comum, tá, pessoal? Eu estou falando de responsabilidade civil, e aí, para eu poder encorpar o meu trabalho e deixar ele com um número maior de páginas, eu venho, recorto a lei e colo a lei no meu trabalho. Imaginando, né, os artigos ali que correspondem à parte da responsabilidade civil. Eu preciso fazer isso? A técnica não recomenda que a gente faça isso. A não ser que, imaginem que eu estou trabalhando, vamos imaginar voltar a época um pouquinho da pandemia, onde nós tínhamos uma legislação municipal que falava sobre a essencialidade de determinadas áreas que deveriam ficar em funcionamento. É uma lei de conhecimento comum? Faz sentido eu puxar ela para o meu trabalho, destacando uma parte da lei que eu entendo ali como fundamental, porque não é de amplo conhecimento como é o nosso Código Civil e a nossa Constituição. Então, a não ser que seja algo muito específico, não se recomenda que seja feita a inclusão de legislação. Professor, mas é algo que eu quero colocar. Coloque no final do trabalho como um anexo, e não no corpo do texto. Vamos lá. A abertura para envio do TCC1, 9 de fevereiro. Data final de envio, 1º de abril, às 23h55. A gente chegar ainda antes, fiquem atentos a esses prazos. Lembrem-se, o nosso ar é instável. Não deixem para a última hora. E se vocês já postarem, imaginando aí, né, a data de hoje, até o dia 1º de abril, conseguirem fazer alguma coisa já ao longo da semana, os tutores têm prazo para poder devolver para vocês e eventuais correções serem realizadas. Professor, eu postei no dia 31 de março. Está dando prazo, mas não terá uma revisão do tutor para você corrigir aquela versão e melhorar a pontuação. Ele vai corrigir. Somente na atividade 2 é que você vai conseguir voltar com essas correções. Lembrando que o formato do arquivo é PDF, o doc, o docx editável, e precisa vir o nome, sobrenome e a qual atividade se refere. Nesse momento agora, atividade 1, no momento posterior, atividade 2. Tudo bem? Alguma dúvida sobre o TCC1? Então vamos no 2. Pode ser PDF também. Sim, eu enviei, né? E a moça cancelou e eu mandei. Eu acho que pagando prazo, ela não corrigiu, continua com a nota negativa. Ela justifica na resposta que eu teria que ter mandado hoje, eventual, conversar. E eu não poderia ter mandado, agora está falando que é PDF, não tem problema. O seu recurso seria que você mandar no manual, e essa informação está no manual. Então, eu posso mandar em PDF porque ele está no manual. Se ela gosta mais alguém, se ela tem que seguir o que está no manual. Entendeu? Tá bom? Por isso que eu falo, tiveram problemas com os tutores, e procure, mas, de novo, não adianta a gente fazer isso muito próximo do prazo vencer, porque eles têm um fluxo de informações muito grande. Então, se a gente manda antecipadamente e deu problema, a gente tem tempo para poder corrigir isso aí, tá? Bom, TCC2, execução dos capítulos, conclusão dos resultados e oratória para a banca. Ele é a continuação do trabalho iniciado no primeiro semestre e vem em formato de monografia. O objetivo é o aprofundamento por meio da produção científica final. Para quem está nessa disciplina, alguns prazos importantes que também estão para vencer. Atividade 1. Introdução, mais um capítulo inicial de fundamentação teórica. Prazo, 1º de abril de 2026, com valor de 2.000 pontos. Atividade 2. Alteração dos itens, né?
apresentados na atividade 1, mais os capítulos restantes. Então, se você vai escrever 3 capítulos, capítulos 2 e 3, mais considerações finais e mais elementos pré e pós-textuais. Eu falei antes da maioria ter chegado, os elementos pré-textuais estão relacionados à capa, folha de rosto, introdução, resumo, sumário, e os elementos pós-textuais relacionados à parte de anexos, de referências bibliográficas que vocês precisam já enviar, tá? Prazo 21 de maio, o valor de 3.000 pontos. Vou fazer um parênteses bem grande aqui. Pessoal, sigam a receita do bolo, entreguem as atividades no prazo. Estou falando isso várias vezes, vai ficar registrado aqui. Consultem o professor se vocês tiverem dúvida quanto à parte referente à pesquisa. Trabalho é normal. Olha, comecei a escrever sobre um determinado tema, tive um esgotamento mental, não estou conseguindo achar uma solução. Procure um professor. O professor é aquele que vai dar o caminho para vocês trilharem. Olha, pega essa outra referência bibliográfica aqui, acrescenta na sua pesquisa, e através dela e de outras que o professor vai te levar, vai ajudar a destravar isso, esse momento, né, de trava mental. O que eu falo, que foi uma técnica que eu utilizei no doutorado, na monografia, ninguém me falou isso, mas eu desenvolvi isso ao longo das pesquisas, e que faz muito sentido. Primeiro grande trabalho de vocês, estabelecer o sumário. Estabelecer o sumário, vocês sabem de onde vocês estão saindo, para onde vocês querem chegar. Para cada um dos 3 capítulos que eu disse para vocês, elejam pelo menos 3 bibliografias. Se vocês tiverem 3 obras para cada um dos capítulos, a hora que vocês vão sentar para escrever, se um determinado autor não está falando sobre aquilo, o outro vai trazer. E eu vou fazendo isso, e vocês vão ver que fica muito mais fácil. Mas qual a técnica utilizada, então, que eu disse para vocês? Um único compromisso que vocês precisam ter com quem tem isso como uma obrigatoriedade. Está chegando no final da faculdade. Uma página por dia. Se vocês assumirem esse compromisso com vocês, não interessa o dia da semana, se é sábado, se é domingo, se é feriado, mas escreverem uma página por dia, em 30 dias você tem o TCC pronto. Eu não falei que com 30 páginas está tudo certo? Eu já falei com vocês. Então, mas como é que eu escrevo 30 páginas, professor? Tá, preciso de bibliografia e aplicar as técnicas que a gente está falando. Consultação direta curta, consultação direta longa, parafraseando. Com isso, vocês conseguem montar tranquilamente um trabalho de conclusão de curso. Ah, professor, não é tão tranquilamente. O professor é tranquilo, o professor já escreve há bastante tempo. Por as expressões, elas são pesadas. É que quando a gente fala tranquilamente, é porque ela é possível. É isso que eu quero dizer. Não é algo que vai fazer assim, nossa, mas, ele é possível, ele é executável. Eu não consigo escrever um linguajar tão rebuscado, igual os professores escrevem. Está tudo ok. Quero que você escreva. O que eu não quero é receber algo de alguém, talvez só 2, né? Problemas, tem um terceiro. Pagar para alguém escrever. Nós tivemos casos aqui que a gente sabia. E que ela pagou, não tinha chat GPT, porque a gente tem os fios para poder achar, não tinha o plágio, porque também a gente tem os fios para poder encontrar, mas na hora que você sabatina, você faz a pergunta daquilo que está escrito, não sabe defender. Como é que não sabe defender? Porque foi escreveu. Porque assim, na minha tese de doutorado, tá? De novo, já tinha apanhado bastante ao longo da carreira. Mas eu escrevi o meu trabalho. Eu fiquei por 3 horas sendo sabatinado pelos professores. 5 professores diferentes. Mas, gente, para usar tranquilo, porque eles não podiam perguntar nada além daquilo que eu tinha escrito. E se perguntasse alguma coisa
que fosse além do que eu tinha escrito, minha resposta era simples. Não foi o que gera a minha pesquisa, agradeço pela pergunta. Posso implementar numa eventual pesquisa futura? Essa foi a primeira pesquisa. Vou dar um exemplo de uma pergunta que foi feita para mim, no meu doutorado. O professor Neu de Pouso Alegre. Ele virou para mim e perguntou: você sabe que Pouso Alegre, ele é de Pouso Alegre, você sabe que Pouso Alegre teve uma Constituição? Faço a mínima ideia que Pouso Alegre teve uma Constituição. Ah, não, era só título de curiosidade mesmo, tá? Próximo. Então, algumas coisas aleatórias que saem durante uma banca, eu falo de um outro amigo meu, que eu levei, porque são 3 professores da casa e 2 professores convidados do doutorado. Eu escolhi esse professor, 2 professores de Pouso Alegre para estarem na minha banca. Um dos que eu escolhi, ele ficou quase 2 horas das 3 me fazendo pergunta. Se nem a minha orientadora, que era a Flávia Piovese também, ela, na hora, não, estou satisfeito, eu entrei o trabalho, você do trabalho, não tem perguntas a fazer. E o convidado, quase 2 horas fazendo pergunta. E de coisas que eram, assim, perfumaria. O que é perfumaria? Acabei de falar para vocês. Termina um capítulo sem fazer a conexão entre um capítulo e outro. Não é formal. É uma questão de estilo. Por exemplo, uma outra questão que vocês vão ver aí no livro que está ali, de estilo. Eu tenho dificuldade quando eu pego um parágrafo em 10, 12 linhas. Sabe que eu chego na 12ª linha, eu já não tenho mais o que eu li na primeira. Mas eu tenho essa dificuldade. Então, o que eu oriento? Quem são os meus orientantes? Gente, a gente chama de períodos, né? Tamanho de parágrafo. Períodos de 4 a 5 linhas. A gente consegue quebrar o raciocínio. 4, 5 linhas, com o parágrafo, começa de novo ali, ainda que seja uma sequência, mas não fica algo cansativo na hora da leitura. Então, outra sugestão, outra técnica aí para vocês adotarem. Por que eu estou sendo tão enfático quanto a vocês seguirem a receita de bolo que ela é trazida pelos tutores? Imagine o seguinte: entreguei a introdução do jeito que foi solicitado, entreguei o capítulo inicial no prazo, 2.000 pontos. Entreguei as alterações, os demais capítulos e tudo que está sendo solicitado aqui no prazo, mais 3.000 pontos. Cheguei para a banca com 1.000 pontos. Qual é a nota mínima para poder ser aprovado? 6.000. Isso quer dizer que na banca eu preciso de 1.000. Gente, por pior que eu vá, tracei, gaguejei, não soube responder uma determinada pergunta. Mas o trabalho também escrito, tá? Não tem plágio, não tem hiato, eu escrevi, tirei nota 5. O mínimo que vocês tiram no trabalho desse é 8. Mínimo. Tá? Então vocês estão aprovados. Então a preocupação é com a primeira parte. Porque ali não sou eu, Regis, ou o professor que vocês escolherem como orientador, que vai ser o diferencial. Vamos imaginar que vocês cheguem para a banca com uma nota 1 ponto alguma coisa. Gente, vocês precisam de 5 para poder passar numa situação dessa. Quem vai ser perfeito? Quem vai ter uma oratória perfeita? O trabalho não vai ter erros para conseguir a aprovação. Numa banca de 3 professores. E não um tutor avaliando se está de forma correta ou não. Então, foquem muito em fazer muito bem essa primeira parte, que é com o tutor, que a segunda parte ela fica menos traumática. Vamos lá. Diferente do TCC1, o TCC2 exige a entrega do trabalho completo, incluindo o aprofundamento dos capítulos e as considerações finais. Quais são os elementos obrigatórios, então, da monografia ou trabalho de conclusão de curso? A estrutura ela deve seguir o modelo disponível no ABA, receita do bolo, e as normas da ABNT. O que eu tenho que ter no meu resumo? Que é um elemento pré-textual.
Outra coisa que se confunde também com muita frequência no TCC2. O resumo é um resumo da introdução. Não. São coisas diferentes. O que eu tenho que ter no meu resumo? Um único parágrafo que sintetiza a problemática, começa na problemática, os objetivos gerais específicos, metodologia e os principais resultados ou conclusões do trabalho. Então, são elementos obrigatórios no meu resumo. Já a minha introdução, ela apresenta de forma clara e coerente, contendo tema, problema, objetivo, justificativa e estrutura do trabalho. Não é que eu não tenho os elementos do resumo na introdução, eu tenho. Mas a introdução, ela precisa trazer também um pouco do que eu discorri no meu trabalho. Eu tenho 3 capítulos. A introdução é que vai chamar a atenção para aquilo que eu vou desenvolver ao longo do meu trabalho. Os capítulos, né, são o núcleo, onde eu devo realizar uma revisão de literatura aprofundada e fundamentada em teorias pertinentes ao tema, respondendo aos objetivos específicos propostos. E as considerações finais, o aluno ele deve refletir se os objetivos foram atingidos e apresentar o fechamento lógico da pesquisa. Então, eu apresentei a introdução que eu pretendo discorrer. Tive o desenvolvimento do trabalho, as considerações finais ou conclusão é identificar se aquilo que eu pretendia escrever eu alcancei. Se eu alcancei, eu vou trazer esses resultados. No elemento pós-textual, que são as referências, devem listar todas as obras e autores citados no texto, seguindo as regras da ABNT. Vamos a um exemplo? Título: Responsabilidade civil do Estado por vazamento de dados no governo digital. Resumo: apresente monografia, analisa a responsabilidade civil do Estado em incidentes de vazamento de dados pessoais em plataformas digitais e governamentais. A problemática investiga se o regime de responsabilidade objetiva estatal, artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, aplica-se automaticamente a danos decorrentes de falhas cibernéticas à luz da LGPD. O objetivo foi examinar a natureza do dano moral em tais eventos. Utilizou-se a metodologia de revisão de literatura qualitativa em bases doutrinárias e jurisprudenciais. Como resultado, conclui-se que, embora a responsabilidade seja objetiva, a caracterização do dano moral in re ipsa depende da natureza sensível do dado vazado e do nexo de causalidade demonstrado. Uma coisa que está, ao meu ver, equivocado aqui nesse resumo, é a utilização de abreviatura. Então, ao invés de colocar LGPD, o correto seria colocar Lei Geral de Proteção de Dados. Porque senão você começa a ter que criar mais um elemento pré-textual no trabalho de vocês, que é uma só sobre abreviaturas. Por exemplo, nós vamos citar Constituição Federal. Coloca só CF. Não, coloque Constituição Federal, para não ter que incluir mais uma folha referente à parte de abreviatura. Introdução: a breve apresentação do tema, objetivo justificativo, conforme desenvolvido no TCC1, mais atualizado para o contexto final da monografia. Desenvolvimento: capítulo 1, o Estado e a custódia de dados. O Estado brasileiro, ao digitalizar serviços, assume o papel de controlador de dados em larga escala. Conforme prescrito pelo LGPD, a administração pública deve zelar pela segurança de informação para atender a finalidade pública. Aqui o aluno utiliza a técnica de parafrasear para discutir a doutrina jurídica, inserindo citações diretas, curtas e longas, conforme a necessidade. Importante: quando a gente está fazendo todo o desenvolvimento do trabalho, como eu disse para vocês, nós precisamos de citação para fundamentar de onde nós estamos tirando a nossa informação. Na introdução. A introdução não é só chamar a atenção do meu trabalho, eu preciso dar alguma referência. Então, toda introdução e a conclusão, não há citação. Por quê? Tanto na introdução quanto na conclusão são palavras minhas,
da minha construção dentro do trabalho. O que é importante? A gente não esquecer qual o infinitivo do verbo que nós vamos utilizar, seja ele na terceira pessoa, mas quando eu deixo ele de forma impessoal, ou se eu vou colocar como sugerido antes de analisar, pesquisar, concluir, fica isso com vocês. Considerações finais: a pesquisa demonstrou que a proteção de dados é um direito fundamental. Verificou que o Estado responde objetivamente pelos dados causados, porém, a jurisprudência atual do STJ exige a comprovação de violação real à privacidade para reparação financeira, não sendo o vazamento por si só a causa de dano presumido em todos os casos. Os objetivos propostos foram atingidos mediante a análise das fontes selecionadas. Aqui voltei novamente com um quadrinho para vocês terem uma ideia. O que é importante? Esquecendo as duas partes, indo agora para a parte final. Imagine que vocês estejam seguindo o que eu estou orientando. Então, além de estar caminhando com o tutor, seguindo as regras do tutor, paralelamente vocês estão conversando com o orientador, seja por e-mail, presencialmente, como for possível. Então, vocês estão desenvolvendo a 6 mãos aquele trabalho. Muito bem. Pode ser que isso já aconteceu, o professor orientador fale uma coisa, o tutor fale outra. Pergunta: quem eu devo seguir? O tutor ou o professor? Vai arrumar um equívoco na estratégia. Como que eu falei que a gente tem que pontuar? No sistema. Então, primeiro, eu preciso atender o tutor. Se o tutor falou, e eu vou dar um exemplo que aconteceu com o Gustavo. O Gustavo fez um trabalho de conclusão de curso, onde ele fez um histórico de um condomínio que ele usou como referência. O tutor olhou: isso é balela. Isso não precisa estar no trabalho. Retire. Falou com o Gabriel falou: eu acho importante. Na hora do TCC, na defesa do TCC, o que vai haver? Ausência de história. Então, veja, e é o que o tutor mandou retirar. O trabalho do tutor eu entrego, sigo ali, tirei nota 5, ótimo, volto esse trabalho, vou postar a nota em tese, vai ser sempre o trabalho. Volto esse trabalho, o meu orientador fala: professor, quer anotar alguma coisa? Olha, eu entendo que isso daqui tinha que ter no seu trabalho. Perfeito. Como que é a orientação que eu dou sempre quando está marcado as bandas? Deixar 3 vias impressas com a Laís, para cada professor ter a sua via impressa para poder fazer as suas anotações. É nesse trabalho que vocês vão colocar um trabalho diferente do que está no ABA. Porque o professor que está em banca, ele não vai olhar o trabalho que está no ABA. Ele vai olhar o trabalho que está impresso na mão dele. Então, caminhe paralelamente. Porque senão, eu já vi outras coisas também que os tutores fazem, ao meu ver, de forma errada. A regra da NT é uma só. Ela é nacional. Mas eles seguem errado. Porque a gente fala para fazer de uma forma, eles falam para fazer de outra. De novo, eu não vou fazer uma queda de braço. Quem vai dar a nota vão ser eles. Então, façam do jeito que eles estão orientando. Mas se o professor, ao analisar o que vocês mandaram, corrigiu de uma forma diferente, deixa só 2 pastas. Uma da que você está enviando para o tutor e outra com as correções que o professor está fazendo. Para a hora que chegar no trabalho final, qual que vocês vão imprimir? O do professor. Qual que vocês vão entregar? O que está com as orientações do tutor. É essa habilidade que vocês precisam ter para que você consiga uma máxima pontuação. Para que não fique naquele, o professor falou outra coisa e o tutor falou outra coisa. Usem a regra ao favor de vocês. Se no primeiro momento é o tutor que tem o poder da caneta, sigam aquilo que ele está orientando. Mas se paralelamente o professor está dando outra orientação, deixe nessa pasta salva, porque é esse trabalho que vai ser avaliado. Tá bom? Entendeu? Deixa eu ver aqui.
que mais que tem de orientação? O aluno só está apto para a banca se obtiver a pontuação maior que 0 na atividade 2. A versão final para a banca deve ser enviada, isso aqui também é muito importante. Aqui, ó. Pessoal, atividade 3. Então, eu fiz a atividade 1, estou tornando corrigido, eu fiz a atividade 2. Eu não gostei da atividade 3. Qual a consequência de eu não ter postado a atividade 3, que é o quê? Correção da atividade 2. Eu preciso colocar ela no sistema. Se vocês não inserirem a atividade 3 no sistema, não abre para mim, para eu poder lançar a nota para vocês. Consequentemente, o que acontece? Vocês ficam reprovados. Mesmo vocês tendo nota que vocês tiverem, se eu não conseguir lançar a nota de vocês, vocês estão reprovados, porque não vai ter a nota da banca. Vocês podem ter 5. Sem a nota da banca, vocês não têm 6. Então, não percam o prazo da atividade 3. Regis, alguém já fez isso? Já. Eu já tive um aluno que perdeu porque não postou a atividade 3. Então, por isso que eu falo para vocês tomarem muito cuidado com isso. O mediador pedagógico responde em até 2 dias úteis e corrige trabalhos com até 10 dias úteis. Então, dá esse prazo aí para ele poder corrigir. Postagens feitas nos últimos 10 dias do prazo não possuem direito a uma nova tentativa de correção para melhoria de nota. Questão do plano que eu já falei com vocês. E tomar cuidado com esse horário das 23h55 e não 59 do dia do vencimento do prazo. Tudo bem? Alguma dúvida? Professor, o candidato ele tem que falar sobre ele, tem que ter conhecimento da biografia do autor a qual a gente vai citar, alguma coisa desse tipo. Melhor a pergunta. Por exemplo, eu tenho um autor que eu estou pesquisando sobre ele. Tá. Para a banca, eu preciso saber da biografia dele, no sentido que ele é, para... Não preciso saber. Não tem necessidade. Não. Porque assim, ó, gente, ninguém é mediano na banca. Vamos lá, você citou um livro da Maria Helena Diniz. Eu virar para você e falar assim, o que você colocou aqui a obra da Maria Helena Diniz? O que ela pensa sobre isso? Helena, não é você. Não tem como fazer. A pergunta feita é diferente. Olha, você cita Maria Helena num determinado ponto do seu trabalho. Qual a importância dessa citação para você? Esse é o tipo de pergunta. Porque aí eu estou querendo entender por que você trouxe aquele recorte. Porque é um recorte. Você recortou um determinado ponto e colocou ali. Entendeu? Exato. Igual eu falei, as minhas intervenções sempre são nesse sentido. Eu preciso saber o que você pensa. A Maria Helena, eu já entendi. Mas eu preciso saber o que você pensa, para você ter trazido aquele determinado recorte para aquele ponto do seu trabalho. Entendeu? É isso. Em relação à parte da apresentação, uso de recurso audiovisual, né? PowerPoint, é a critério de vocês, não é uma obrigatoriedade. Claro que a gente tenta treinar vocês ao longo dos 5 anos a terem a desenvoltura e a tranquilidade de chegar na frente e conseguir apresentar o do livro e tantas outras coisinhas que a gente tenta fazer para destravar vocês para na hora dessa apresentação ser uma apresentação tranquila. Professor, eu não quero fazer em pé, posso fazer sentado? Pode fazer sentado. Estou com a perna tremendo, estou nervosa, tenho um problema aqui. Não é isso. O que eu não recomendo, que eu já recebi essa pergunta N vezes? Eu tenho que apresentar? Essa é a pergunta que eu recebo. Eu tenho que apresentar? A apresentação é um dos critérios. Não é o único. Mas do que você não escapa? Você escapa da apresentação, mas não da sabatina. E aí, entendam a importância da apresentação, que quando eu trago exemplos pessoais, gente, não é para mim engrandecer. É para vocês entenderem situações que envolvem o que nós estamos discutindo.
Minha dissertação de mestrado, eu comecei com a orientação de uma professora, ela está até na Mackenzie agora, Irene Almara. Quem está tendo aula de direito administrativo, muito provavelmente vai utilizar o livro dela como referência. Então, ao montar o meu projeto de pesquisa, que tem que montar um projeto de pesquisa também no mestrado, ele foi moldado de acordo com a minha orientadora, que era uma orientadora do direito administrativo. O que aconteceu? Ela saiu. E aí me colocaram um outro orientador, Eduardo Figueiredo. Eduardo Figueiredo é um filósofo. Mudou o meu projeto de pesquisa? Não. E eu fui para a qualificação do meu mestrado com aquele projeto que tinha sido orientado por uma administrativista. Gente, isso é mentira. Os 3 professores eles foram para me reprovar. Porque não fazia sentido com aquilo que o meu orientador pensava. E aí, qual a importância da apresentação? Eu tinha 15 minutos para poder fazer a minha sustentação do meu projeto. Eu comecei diferente do que está no capítulo tal. Eu pretendo falar sobre isso, isso e isso, baseado no fulano de tal, 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 que eram as referências que o outro professor tinha. Gente, dava para ver a quebra da atenção que eles estavam todos para frente. Então, aquela relaxada e começo a entender que eu estava pesquisando e não que eu estava sustentado em cima de um projeto de direito administrativo. Então, o sustentar é muito mais para a gente entender os avaliadores, tá? Os avaliadores entenderem o quão comprometidos vocês estão com a pesquisa que vocês fizeram. É só isso. Então, não tem certo, não tem errado. O que a gente não pode? E aí é treino. Vocês têm 10 minutos para poder fazer a apresentação. Não extrapolem o tempo. A gente tem que ter muito cuidado. Professor, como é que eu preparo, então, a apresentação do meu TCC? Eu tenho que explorar os elementos obrigatórios. Então, eu vou começar cumprimentando a banca, cumprimentando o orientador, tem que gastar tempo nisso também. Então, agradeço a banca pela oportunidade, agradeço o orientador. Estou aqui no cumprimento da obrigatoriedade que a instituição faz, trabalho de conclusão de curso. Meu tema é, falou isso, o seu tempo está contando. Trouxe o seu tema. Eu estou escrevendo sobre esse tema porque aí eu trago a problemática, que me instigou a escrever sobre isso. Falo quais são os meus objetivos, ou quais são os meus objetivos na pesquisa. Falo da metodologia que eu utilizei para poder fazer aquela pesquisa. Um breve resumo do que foram os capítulos que eu escrevi, uma conclusão. Fechei meu trabalho, a minha apresentação. Isso é isso. Eu vou conseguir abordar tudo do meu trabalho? Não. Mas eu vou nos pontos principais, que são os pontos que mais vão trazer dor no meu trabalho. Feito isso, gente, agradeço, estou à disposição da banca para demais esclarecimentos. E aí começa essa batida, tá? Salvo raríssimas exceções aqui no curso, gente. De novo, se forem vocês escrever o trabalho de vocês, vocês não terão problema. Se vocês comprarem, se vocês utilizarem IA, ou se vocês eventualmente plagiarem uma obra, vocês terão problema. Bancas mais difíceis que envolvem Sérgio e Olivas são as mais pesadas, porque são os professores mais Olivas pela experiência que já tem, Sérgio da questão da pesquisa. Os demais professores não é que seja fácil, mas há uma flexibilidade maior. Professor, como é que é montado a banca? Olha que monto. Como que eu monto essa banca? Baseado na área de concentração que vocês estão escolhendo. Então vamos lá. Professora Roda. Quem normalmente está na banca da professora Roda? Olivas.
está junto com ela, porque são matérias iniciais, normalmente os temas ali envolvem a parte de direito constitucional. Está lá o professor Olivas. Ah, não, minha pesquisa ela é mais relacionada a processo civil. Vai ter o Sérgio Salvador, vai ter o Gabriel, provavelmente, e possivelmente eu também estarei nessas bancas. Ah, é direito do trabalho que escolheu o Voltan como orientador. Quem é a provável banca sendo o Voltan? Eu, Voltan, Gabriel. Os três que são da área de direito do trabalho. Ah, eu escolhi um tema de direito constitucional. Quem pode estar na minha banca? Aí, gente, todo mundo. Isabela, Amanda, Robin pode estar na anticonstitucional. Então, é muito aberto esse leque. Oi? Vinícius também percebe. Na parte de constitucional, ele vai estar certamente. Consumidor, certeza. Né? Mas constitucional, certamente. Civil também. O professor Vinícius também estará, sabe? Ele tem que estar na banca. Ele preside a banca, tá? Ele vai saber o seu trabalho se você seguir o que eu estou orientando hoje. Na maioria dos trabalhos que chegaram até aqui, procura-se o professor a 15 dias da entrega da atividade 3. Ele não conhece o seu trabalho. Então, ele também vai fazer perguntas para você, porque você o nomeou, e não que ele tenha te orientado. Então, se vocês seguirem o que nós estamos conversando, isso reduz atrito, isso reduz dor. Porque aí, de fato, eu orientei o trabalho, se eu orientei o trabalho, ele não tem perguntas para poder fazer. É natural, porque eu já fiz isso ao longo de toda a pesquisa. Agora eu não conheço. A pessoa procurou os 45 documentos só para colocar o meu nome. Tudo bem. Pode colocar. Só que eu também vou fazer perguntas, porque eu não conheço o trabalho. Né? É natural eu fazer perguntas sobre isso. Tá? O triste é quando tem livro, se esquece como Quando tem os dois é complicado. Mas assim, eu vou te dizer algo que ele não se conforma, vou dizer dessa forma, mas não é uma justificativa. Eu acho que todos eles são muito ponderados. Eles, mesmo quando estão chamando a atenção de algum erro técnico, não é da pessoa, que estão analisando o trabalho, e eles tentam contribuir para a melhoria. Ninguém está ali para, qualquer um de nós, dos 9, para chegar e falar assim, nossa, o trabalho está uma bosta, você não sabe escrever, e eu estou aqui para te reprovar. E tem menor prazer em fazer qualquer tipo de coisa, até porque é trabalho para todo mundo. Para quem eventualmente vai ter que escrever de novo, e para nós que vamos ter que estar de novo numa banca para poder falar sobre isso. Então, assim, é claro, esse tipo de reunião que eu quis marcar com vocês, a sala tinha que estar cheia. Porque tem muita gente que vai fazer TCC1 e TCC2. Mas que, de novo, é mais cômodo seguir o modelo como ele é. Faltando 15 dias ou uma semana, eu coloco o nome do professor aleatoriamente. Depois eu também vou montar a bancada aleatoriamente, porque não se sabe o que eu pergunto. Quando eu vou montar a banca, Olívia, quem são os seus orientantes? Tal. Como são os trabalhos? Não, esse eu orientei, esse eu não orientei, esse eu não conheço, não, esse é muito bom. Eu não sei o nome. Mas a Robin já me falou de um trabalho que ela está orientando e ela já está recomendando uma... nós nem temos isso aqui ainda, sabe? A gente tem uma forma de titulação que é dada em alguns trabalhos que são excepcionais, que se chama cum laude, que é quando o trabalho é acima do 10. E ele está recomendando para um determinado aluno, que eu não sei ainda quem é. Os outros professores vão concordar com ele? Não sei. Mas se concordarem, é algo novo que vai ser criado aqui na instituição. O que eu posso dizer para vocês de vivência de novo? Tá?
E o motivo de eu chamar vocês para a gente conversar. Quando eu fui defender a minha monografia, o professor ele fez a mesma pergunta de forma diferente. Eu travei. Não soube responder. Ah, minha nota foi máxima? Não. Muito próximo do mínimo para eu conseguir a aprovação. Passei. Foi algo que foi resolvido. Depois, na pós-graduação, eu tive um trauma de um professor de lá da FDCM, que foi grande amigo. Mas na disciplina que eu estou lecionando para vocês, sucessões, ele me deixou no exame final. Quase fui reprovado na disciplina, porque eu não entendia a metodologia dele, um excelente. Toda vez que eu tenho dúvida de inventário que eu não sei resolver, até hoje ele amigo do professor, me ajuda. Ele continua sendo meu professor mesmo 20 anos depois de formado. E eu estava terminando minha primeira pós-graduação em Direito Constitucional. A banca era um amigo, um grande amigo que eu tenho lá, ele e um outro professor. A hora que eu vi ele na minha banca, eu não sabia que ele ia estar, eu falei, fudeu. Ele vai me reprovar. Ele vai me reprovar. Tanto que, assim, enquanto eu estava fazendo a minha exposição, minha defesa, eu vi que ele tinha pedido para a bibliotecária passar com um livro. Ele vai fazer uma pergunta igual você acabou de fazer. Ele vai pegar um determinado livro que você tem e vai querer que eu responda baseado no que o cara pensa, não no que eu penso. Não. Momentos diferentes. Graduação era um momento em que o tipo de trabalho que se entregava era um trabalho muito incipiente, muito inicial. Na pós-graduação já era algo um pouco mais elaborado. Não era em nível de mestrado, mas era um pouco mais elaborado. E aí foi quando eu recebi, até hoje, uma das maiores homenagens que eu recebi na minha carreira. Eu pedi um livro, porque no prefácio do livro tinha a citação onde um professor fazia a seguinte canção: olha, hoje eu deixo de fazer perguntas, e a minha preocupação nas perguntas que eu queria fazer. Eu deixo de fazer perguntas porque hoje o aluno supera o mestre. Eu não tenho perguntas porque o seu trabalho foi muito bom, eu gostei muito do seu trabalho. E ele quis fazer a citação do que um professor tinha falado em um determinado livro de um aluno que ele fez em prefácio. Ele lembrou disso e quis fazer essa citação. Para mim foi muito importante, porque era alguém que era bravo na minha vida. Eu olhava para ele e falei assim, puta merda, eu estou perdido com aquele cara. E não, a partir dali, algo que foi destravado. Aqui na escola, a dificuldade disso, a gente tem quase problema, mas eu queria fazer tudo de fato, sabia que está na banca, todo mundo está lembrando. Mas assim, algumas coisas, né? Vocês precisam entender. A banca de graduação é o momento de vocês, onde vocês estão sendo testados. No estricto senso, a gente chama de estricto senso as pós, né? Tem lá o senso, que é a pós normal, e o estricto senso, mestrado, doutorado, que não é para mim avaliar. Não é para avaliar você. Avalie seu orientador. Então, quando eu falei que a pessoa que eu chamei ficou uma hora e meia ali, avaliando, é porque ele queria demonstrar que ele tinha conhecimento. E não que o meu trabalho foi algo nenhum, mas é para demonstrar que ele tinha conhecimento. Então, esse tipo de validade não existe na graduação. Ninguém está aqui para dizer que orientou, deixou de orientar. Não. Aqui é realmente para passar os caminhos para vocês entenderem. Isso aqui é parte do que vocês vão vivenciar no dia a dia. Porque o TCC é uma tese, vocês estão entendendo. E no dia a dia, os clientes de vocês vão ter que defender tese. Tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não? Então, agradeço a presença de todos vocês. Tem uma listinha aqui. Por favor, quem quiser pontinho extra, só me enviar. Obrigado.